eu e meu pai também tô aqui na casa da minha avó. Acontece, acontece. Deixa Então, eu... Vou começar aqui a apresentação para vocês, certo? Então, nosso conteúdo de hoje, pessoal, é sobre o surgimento do islamismo e a expansão dele, certo? Sobre os reinos africanos. É lá o terceiro capítulo do livro de vocês, que começa na página 52, certo? Eu mandei previamente para vocês nas orientações para vocês lerem os textos, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre esse conteúdo, coisas inclusive que não estavam lá no livro, porque os livros, como vocês bem sabem, eles não são perfeitos. Não existe um livro que tenha todo o conteúdo, sempre fica alguma coisinha de fora, certo? Então, eu vou explicar para vocês o mais relevante desse conteúdo, certo? Nós vamos começar pelo surgimento do islamismo, certo? Por que é importante a gente estudar o islamismo, né? Primeiro, vocês sabem que o islamismo, ele é a religião que mais cresce no mundo, certo? Ela é a segunda religião em número de fiéis no mundo, ou seja, é a segunda maior religião em número de pessoas que professam essa fé, certo? Perdendo apenas para o cristianismo. Mas como ela é a que mais cresce, quem sabe um dia pode até passar a ser a maior religião em número de seguidores, certo? Primeiro a gente vai começar fazendo uma localização geográfica. Vocês estão vendo aí um mapa na tela, certo? Da Península Arábica. Eu não tô Você vendo. não tá vendo? Não. Não tá vendo o mapinha aí no cantinho do slide? Ele deve ter fixado alguém, a imagem de alguma pessoa, daí fica só a bolinha de alguém na cara. É só desfixar. Pode ser, tem que procurar aqui o Mariana da Rosa que está apresentando. Muda aí para Aí tu ficar clica em no. cima. Clique em cima do Mariana da Rosa que está apresentando. Ah, tá, já deu. Deu? Tá vendo agora a Península Arábica ali? Aham. Então, para quem não lembra o conceito de península, né? Nós temos várias penínsulas no mundo. A Península Ibérica, por exemplo, que fica Portugal e Espanha, né? Península é uma ínsula pendurada por um pedacinho. Eu brinco assim, tá? O que que é uma península, né? É um pedaço de terra que por muito pouco não virou uma ilha. Por uma parte, apenas uma parte que é presa ao continente, ela não se tornou uma ilha. Uma ilha é um pedaço de terra que é todo rodeado por água. E a península é quase ilha. Faltou um pedacinho de terra, se ela tivesse se soltado, virava ilha, digamos assim, né? Então, a Península Arábica, ela fica ali ao norte entre o norte da África e o Oriente Médio, certo? É ali onde fica a Arábia Saudita, o Iêmen, o Omã, os Emirados Árabes, fica o Kuwait, esses são os países que hoje compõem a Península Arábica, ok? A princípio, a Península Arábica, ela tinha vários povos organizados em clãs. O que é um clã? Um clã é uma organização social que se define a liderança de acordo com o parentesco, certo? O líder do clã normalmente é um patriarca, normalmente é a pessoa da família que é mais velha e mais respeitada por consequência, ok? Era formado por clãs e tribos. Tribos são agrupamentos de pessoas que necessariamente não têm parentesco, mas que seguem um mesmo líder e as mesmas regras, ok? Nesse território da Península Arábica, eles viviam majoritariamente de pastoreio e do comércio. Tinham muitas caravanas de mercadores, rotas comerciais dessas caravanas, certo? Que usavam aí comercializavam animais, enfim, uma série de coisas, e começaram a surgir pequenos povoados, porque essa área da Península Arábica, ela é muito árida, ela é muito seca. Então surgiam próximos a esses oásis, para quem não sabe o que é um oásis é uma área em meio a uma área desértica, uma nascente de água rodeada de vegetação
bem rica e verde, certo? Isso é um oásis. Você olha assim, é um ponto verde no meio do deserto, ok? Então, próximo a esses oásis, foram surgindo esses povoados. O comércio foi se fortalecendo, por meio de rotas entre esses povoados, e por meio disso, além de fortalecer o comércio, se tinha muita interação e muita troca cultural entre esses clãs e essas tribos, certo? Estão conseguindo me ouvir bem? Pode fazer joinha aí Sim. na câmera. Sim. Sim? Beleza. Sim. Aí surge ali o islamismo. Como é que surge o islamismo, né? Primeiro, esses grupos, esses clãs, essas tribos que nós vínhamos conversando ali da Península Arábica, eles eram politeístas. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses diferentes. E eles também eram o que a gente chama de fetichistas. Eu não coloquei ali no slide, eu esqueci de colocar, mas eles eram fetichistas. Fetichistas são povos que acreditam em símbolos, em pequenos amuletos. Eles acreditam que essas coisas podem proteger eles de alguma forma, certo? E o que esses povos tinham em comum era um lugar conhecido como Caaba. Vocês vão ver ali no canto direito inferior. Estão vendo um quadrado preto ali, um cubo preto? Então, ao redor são muitas pessoas, são milhares de pessoas. E esse cubo é conhecido como a Caaba. A Caaba ficava em Meca, era um centro de peregrinação religiosa. Dentro desse cubo aí, se tinham aí símbolos, amuletos de vários deuses diferentes e a Pedra Negra, certo? Que tá a foto dela aí no canto superior direito. Essa Caaba fica localizada na cidade de Meca. O que que era essa Pedra Negra, né? Que as pessoas costumavam peregrinar até a Caaba para ver esses símbolos, essas imagens e a Pedra Negra. A Pedra Negra, ela é um pedaço de rocha, é um meteorito, certo? Que caiu na Terra. E eles dizem que ela absorveu todo o mal do mundo. Por isso que ela ficou preta, que ela, segundo a crença deles, inicialmente ela era branca e depois de absorver todo o mal do mundo, ela ficou preta. E essa pedra, ela também era muito visitada na Caaba. Aí surge lá no em Meca um homem chamado Maomé, que era um comerciante, certo? E ele começou a pregar. Ele dizia que tinha visões, né, que ele recebia visitações do anjo Gabriel e que revelava para ele que havia um único Deus e que esse Deus era Alá. Alá, a palavra vem do árabe, significa Deus, certo? A tradução literal de Alá é Deus. Então, Maomé começou a pregar a existência de um único Deus. E aí ele começou a unir pessoas, e então surgiu a religião que ele chamava de Islã. Islã, a tradução de Islã é submissão a Deus, certo? Só que isso não agradou muita gente, tá? Até aqui vocês estão conseguindo entender a professora? Estão acompanhando? Sim. Beleza. Sim. Sim. Ele... Sim. Tem uma pessoa aqui tentando entrar. Deixa eu permitir aqui. Ele não agradou a muitas pessoas, né? Até porque ele era um pregando que deveria ser um único Deus contra milhares de pessoas que viviam há muito tempo crendo em vários deuses diferentes, certo? Então, nós temos aí, uma dessas tribos era conhecida como a tribo dos Coraixitas, certo? A tribo dos Coraixitas era uma tribo de comerciantes que vivia em Meca. Eles viviam do comércio que se desenvolvia no entorno da Caaba. Por quê? Muitas pessoas desses clãs e dessas tribos da Península Arábica inteira migravam para Meca
para visitar a Caaba, e isso fortalecia o comércio deles, certo? O comércio que os coraixitas acabavam se beneficiando. E para eles era interessante que o politeísmo continuasse. Afinal de contas, só assim, segundo eles, eles iam continuar recebendo vários visitantes de vários lugares e o comércio deles não seria prejudicado. Aí eles começaram então a perseguir Maomé e os seus seguidores. No ano de 622, Maomé foge para a cidade de Yatreb, certo? Que é uma outra cidade da Península Arábica. Isso ficou conhecido como a Égira, certo? No início do calendário, não sei se vocês aprenderam isso no sexto ano, eu ensinei isso para o pessoal do sexto ano esse ano. Nós temos seguimos o calendário gregoriano, existem outros calendários, né? O marco inicial do calendário gregoriano seria o nascimento de Jesus Cristo, certo? Para o calendário, por exemplo, dos islâmicos, o marco inicial é a fuga de Maomé para Iatreb, ok? Iatreb, que depois vai passar a se chamar de Medina, que a tradução literal é cidade do profeta. Aí a cidade começa a ser governada por Maomé. Ele vai para lá, ganha influência, começa a ser ouvido por muitas pessoas e acaba ganhando poder político lá. E se torna um líder político e religioso, certo? Em 630, aliás, antes disso, ele começa a propor o quê? A jihad, que é a expansão do islamismo, né? Ele coloca como sendo um dever de todo seguidor do Islã se comprometer com a conversão das outras pessoas, certo? Então, essa conversão, às vezes, se dava por meio de conquistas e batalhas, e isso ficou conhecido como a jihad, certo? Em 630, ele retorna para a cidade de Meca, sai de Medina, né, ou Yatreb, e retoma a Meca. Lá ele consegue tomar o controle de Meca, e no ano de 632 ele morre. A partir dele foi escrito o Corão, certo? Que, segundo a tradição, foi ditada para ele pelo próprio Deus. E os seguidores deles acabaram escrevendo aí as sunas, né? As sunas, na verdade, elas são um pequeno livrinho que conta a vida de Maomé, como ele vivia, o que ele fazia no dia a dia dele, enfim, os hábitos cotidianos dele. E o Corão seriam os mandamentos, os ensinamentos ditados por Deus, segundo a fé do islamismo, ok? A partir daí, nós vamos ter a divisão na religião que hoje existe, né? Os sunitas e os xiitas. Os xiitas são considerados os islâmicos mais radicais, ok? Que são os que seguem somente o Corão, que é esse livro sagrado escrito por Maomé. E os sunitas seguem o Corão, mas também leem as sunas, né? Porque consideram o Maomé um exemplo, então acreditam que a forma de vida dele deva ser considerada também. Ok? Até aqui estão indo tranquilo? Tá indo suave? Sim, prof. Sim? Tá. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão comentando aqui? Vou parar um pouquinho para ler aqui o chat. Meu áudio tá travando muito? Pra mim, não. Às vezes é da internet de vocês. Às vezes é da internet de vocês, pessoal. Mas aí, se vocês Sim. perderem, se ficar alguma coisa que vocês não entenderem, chama ali no
no chat que a professora responde, tá? Ok? Ok. Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as civilizações africanas, certo? Algumas dessas civilizações e por que que a gente vai... por que que a professora está engatando um assunto desse no outro? Porque o islamismo, ele foi depois da morte de Maomé, por meio dos califados, né? Os califas eram líderes de várias regiões da Península Arábica. Depois disso, eles começam a expandir o islamismo em direção à África do Norte e, posteriormente, vão tomando grande parte da África. E é importante para a gente conhecer um pouquinho também desses povos da África, ok? Sem contar que muitos desses povos da África que eu vou citar hoje, acabamos absorvendo parte das culturas deles em função da escravidão, né? Que trouxe muitos grupos de escravos africanos para a América, ok? Certo. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma localização com vocês, porque vocês ao longo deste ano vão ouvir um termo chamado Sahel ou Sahel. Eu falo Sahel, tá? Eu aprendi Sahel, mas já ouvi quem fale Sahel. Lê ali o H como se fosse um R. Mas, como eu falei para vocês, quando eu fiz faculdade, eu aprendi Sahel, então eu vou falar Sahel. E África subsaariana. Por que que é importante a gente saber onde são essas partes para vocês depois não ficarem perdidos, ok? Vocês estão vendo ali o mapa? Esse mapa que vocês estão vendo é uma parte do continente africano, ok? Essa parte que está em vermelho, ela liga de um lado ao outro do continente, é chamado de Sahel. Por que que eles diferenciaram essa área, certo? Ao norte dessa área, onde está ali escrito Níger, né, onde é a Nigéria, onde está Mali, enfim, ali é a área conhecida como a área, grande parte dessa área, não ela toda, né, mas ao norte não é, mas grande parte dessa área é a área do conhecido deserto do Saara, ok? Abaixo do deserto do Saara, nós temos um corredor de uma vegetação rasteira chamada steppe, ok? Que ficou conhecido esse corredor como o Sahel. O Sahel, ele é uma paisagem semelhante àquela que se vê no filme do Rei Leão, sabe? E abaixo, né, ao sul do Sahel, nós temos a chamada África subsaariana, que é muito mais verde, menos seca, ok? Tem muito mais recursos, como água, por exemplo. E ao norte, ao norte do Sahel, ela é mais seca. E o Sahel é um território de transição, ok? Meio seco, meio molhado, dependendo da época do ano, mas predomina o seco e a vegetação rasteira, ok? Primeira dessas civilizações que nós vamos ver hoje é o Reino de Gana. O Reino de Gana ficou conhecida por causa do ouro, certo? Primeiro vale a gente ressaltar que grande parte do que a gente vai ver sobre a história da África são registros basicamente orais, são histórias que vão sendo passadas de pais para filhos e que os historiadores passam um trabalho danado para conseguir escrever a história oficial desses locais, porque os registros escritos são muito pobres, ok? Primeiro que a gente vai ver é a civilização de Gana, conhecida como Reino do Ouro. Surgiu ali por volta do século IV e foi tomada pelos árabes no século XII, e depois dos árabes pelo Reino de Mali.
ela tinha ela chamava muita atenção, o reino de Gana, por causa da exuberância. é, Por exemplo, eles citavam que tinha muito ouro é, em adornos, que eles usavam muitos adornos com ouro, e que tinham, por exemplo, detalhes de ouro nos escudos e nas armas dos guerreiros ganeses, certo? Gana, ela era um agrupamento de muitos. Como é que eu vou explicar para vocês isso? Eram como se fosse pequenos agrupamentos de pessoas, não era um país unificado, certo? Como, por exemplo, vocês pensam Brasil, vocês imaginam um território definido, né? E vocês sabem exatamente onde começa e onde termina o Brasil. Nesse período não era assim. Gana era um reino que era formado por várias aldeias diferentes que eram ligadas por um rei que era conhecido como Ogana, certo? Eles obedeciam esse rei por laços de lealdade e acabavam pagando impostos para ele e indo para a guerra em nome dele, mas eram laços relacionados à lealdade. Como eu falei para vocês, não era um território unificado. Eram várias pequenas aldeias que respondiam a um líder, ok? Até aqui tá tranquilo? Depois, Sim. depois Gana foi tomada pelos árabes no século XII e aí foi convertida ao islamismo. Depois pelo reino de Mali, ok? O reino de Mali teve como seu primeiro líder, né? Que porque assim eram vários povos que eles chamavam de mandinga, certo? Os povos mandinga. Vocês já ouviram essa palavra mandinga, né? Agora vocês vão saber a origem dela. A palavra mandinga significa povo que fala mandê. E no reino de Mali, ele foi a unificação desses povos que falavam mandê, ok? E o primeiro líder, segundo a tradição oral deles, foi o Sundiata Keita, que foi o primeiro Mansa. Mansa lá era o nome do líder, certo? Que era uma espécie de rei. Eles tiveram disputas internas deles por volta ali do século XV ou XVI, a história não consegue precisar isso, que acabou levando o reino de Mali à ruína, certo? O que que acontece? Eles tinham muitas rotas comerciais entre as suas vilas, eles tinham rotas, inclusive, que cortavam o Sahel, ok? Tinham um controle do território melhor do que o reino de Gana, mas o Mansa, ele tinha uma característica interessante que era respeitar as diferenças culturais de cada um desses agrupamentos que fazia parte do reino de Mali. Só que tinha um problema. Para você se tornar o Mansa, você tinha que ser aceito como líder, aceito, reconhecido como Mansa por todos esses grupos, ok? Só que isso era uma coisa frágil, né? Porque como os grupos tinham costumes diferentes, era difícil manter essa unidade. E isso acabou gerando disputas internas, porque, obviamente, cada um desses agrupamentos ia querer que o Mansa saísse do seu grupo, né? E aí o reino de Mali entrou em decadência por volta do século XV, em função de algumas disputas internas. Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Vocês vão ter que ler eu separei esse material aqui, depois eu vou mandar para vocês, mas vocês vão ter que ler o livro com atenção, porque eu não sei se vocês já perceberam, tem muitos termos que vocês nunca ouviram, não é verdade? Então, como tem muitos termos que vocês nunca ouviram, é importante, é imprescindível que além desse material que eu fiz, que é uma síntese, né?
que vai estar disponível para vocês no Google Sala de Aula, que vocês façam a leitura também do capítulo no livro didático, ok? Depois desse agrupamento, nós vamos ter aí os Yorubás, certo? Os Yorubás aí mesmo vai ter um monte de nome legal. Os Yorubás, eles eram um povo que acreditavam ser descendentes de Oduduá. Oduduá, que recebeu a missão de Olodumaré de continuar a criação do mundo. Isso faz parte da mitologia deles, né? Da crença religiosa deles. Olodumaré seria o deus máximo e Oduduá seria aquele que recebeu a missão de concluir a construção do mundo. E a partir daí criou os Yorubás. A primeira cidade dos Yorubás ficou conhecida como Ilé-Ifé, certo? Onde morava o Oba, que era líder, o mais influente, né? Eles tinham vários Obás, mas o mais influente morava em Ilé-Ifé. Um destaque para eles, é muito importante para os povos iorubás, era a religião, certo? Nós temos aí os sacerdotes dos iorubás, eram os babalorixá, né? Esses babalorixá, eles eram tão importantes que quando nascia uma criança na comunidade iorubá, eles levavam até o babalorixá e o babalorixá dizia qual era o orixá, qual era a divindade que ia guiar essa criança ao longo da vida dela inteira. E aí, essa pessoa, ao longo da vida inteira, ela seguia fazendo oferendas, promessas, cultos a esse orixá que guiava ela em vida, certo? Uma questão que chama muita atenção dos iorubás é realmente a religiosidade deles, porque faz parte de toda a vida deles, certo? Os iorubás foram um povo que, infelizmente, também foram traficados aqui para o Brasil, certo? E acabaram sendo, isso aí por volta do século XVI, foram escravizados aqui no nosso país durante muito tempo. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido a palavra orixá. Eu imagino que sim, né? Alguns até babalorixá, enfim. Vocês já ouviram falar isso porque a nossa cultura, a gente diz no Brasil, é uma palavra chamada sincretismo, né? Que nós temos as religiões, em certos pontos, elas quase se misturam, porque as crenças dos povos que vão se misturando e vão aprendendo um com o outro vão meio que se unindo, certo? Então, os iorubás e a cultura deles é muito presente no nosso país até os dias de hoje. Depois disso, nós temos os bantus, né? Eles eram também vários agrupamentos distintos, né? Vários grupos diferentes que tinham uma linguagem que tinham a mesma origem, certo? E os bantus, uma coisa interessante deles foi que eles se expandiram muito. Foi um dos povoados que mais se expandiu pela África. Eles se expandiram da África do Sul, que fica no extremo sul da África, até onde mais ou menos é a linha do Equador, ou seja, eles ocuparam 2/3 da África por meio de rotas que eles faziam de comércio e iam ocupando de lugar em lugar. E quando se viu, eles tinham domínio de quase toda a África. E uma coisa legal, não sei se vocês já chegaram a ver um videozinho que rodou há um tempo atrás aí, o WhatsApp, de uma história sobre um termo chamado Ubuntu. Tá até no livro de vocês também, né? Vocês já ouviram essa palavra, Ubuntu?
Pode falar, galera. Não? Nunca viram? Não. Certo. Ubuntu, para eles, é uma cultura que revela é um termo que revela a forma que eles encaram a vida, né? Eles não, para eles, o mais importante não é a felicidade individual, e sim a felicidade do grupo como um todo. Para eles, não é possível você ser feliz sozinho se você não colaborar com a felicidade dos outros. Eles são extremamente altruístas, certo? E isso se traduz por meio desse termo, do Ubuntu. Aí esse vídeo que rodou no WhatsApp, ele contava o seguinte, que um grupo visitou os bantos e deixaram uma cesta cheia de doces embaixo de uma árvore. E juntaram uma série de crianças, várias crianças, e mandaram que elas corressem até a árvore e que a primeira criança que chegasse na árvore seria dona de todos os doces. E aí eles enfileiraram as crianças e falaram já. Quando eles falaram já, eles se surpreenderam porque as crianças deram as mãos e foram caminhando juntas até a árvore e tocaram na árvore juntas. E aí os caras que deram os doces a elas perguntaram por que elas fizeram isso. E uma criança respondeu: como poderia uma de nós ser feliz comendo os doces se todas as outras estivessem tristes? Fica aí a reflexão para vocês. Ou seja, eles se importavam muito com a alegria, com a felicidade de todos, e não só a sua alegria individual. Eles consideram isso algo muito importante, certo? Eles são donos de uma fraternidade ímpar, né? Um sentimento de irmandade. Por enquanto, galera, era isso. Eu não vou me estender muito mais. Vocês agora podem abrir o microfone aí, tirar suas dúvidas, fiquem à vontade. Podem falar. Tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma. Tá tudo explicado já. Tudo ok. Sério? Sim. Às vezes eu acho que eu sou muito fera porque eu termino essas aulas e ninguém pergunta nada. Ou eu sou tô muito de fera ou boa, vocês sim. são muito tímidos. Não, você sabe explicar muito bem. Por causa disso. Então, professor, eu tava tomando banho e só vi que tinha aula agora. Oi? Nossa. Que foi, Zé? Eu tava tomando banho e só vi que tinha aula agora. Ah, mas não tem problema que eu tô gravando desde o início da aula, depois eu vou disponibilizar no Google Sala de Aula, o que tu perdeu, tu consegue pegar depois, tá? Easy. Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Nope. Ai, meu Deus. Eu Saudade de dar aula pra vocês, frente a frente. não aguento mais ficar em casa. Nem me fale. Eu fico em Eu casa aguento, olhando a tá? tela do computador o dia inteiro, dá até depressão. Nossa. É verdade, às vezes fica meio chato. É. Muito chato. Fica É mesmo. bom quando você. Tipo, quando você vai sair, você tem que usar aquela porcaria de máscara. Você não respira nem direito. É verdade. Não morre de Covid, mas Quase morre morre sufocado, né? Exatamente. Mas é importante, continuem usando máscara. Sair pra caçar Pokémon. Vamos pegar a corona. Infelizmente. Vocês caçam Eu Pokémon? caço. Ah, eu vou deixar o meu código então pra gente se tornar O amigo. quê? Meu Deus, cara. Não, eu vou ter que mostrar. Meu Deus, não acredito. A professora vai caçar Pokémon com o aluno. Cala a boca, legal. A gente bota lá. Gente, eu nunca vi um negócio Quem desse. dera a professora jogando. Alcancei o nível 30 agora. Não sou das Oxe, melhores. nível 24. Meu nível pai. 24. Eu sou nível 24.
Ah, então. Não, se eu contar, ninguém Então, me acredita. chamem no. Sério mesmo, me chamem no privado que eu mando meu código pra vocês e a gente vira amiga e começa a trocar presente no Pokémon GO. Não tem problema, não. Meu Deus, cara, eu nunca vi disso. Meu Deus, fala sério, cara. Eu vou mandar meu print no. Meu Deus do Vou céu. tirar print do meu código de Você é amizade e vou intelectual, mandar hein? no grupo, beleza? Beleza. Tem que jogar Free Fire junto. Eu ainda tô. É porque vocês não sabem, mas eu tenho 29 anos e o Pokémon ele começou em 90 e poucos. Eu era 1900 e criança pouco. quando o Pokémon começou a passar. Então ele fez parte da minha infância. Então eu jogo com os meus irmãos. Por isso, É muito da hora. Ontem eu peguei Pikachu de chapéu. Alguém mais pegou? eu peguei vários. Oxe, só peguei uns 2. É porque tinha, tu leu direitinho a instrução, tu tinha que Sim. colocar um dos chapéus do Ash, né? Sim. Meu Deus, cara. Eu tô doido pra dia 17. Só usar incenso. É, bem isso. É, ó, eu dei uma gulgada agora, Pokémon Go foi lançado em 1995, eu nasci em 91, eu era uma criança Não, quando ele começou. Pokémon GO não. Pokémon, Pokémon. É, o Pokémon lá. Muito Pokémon da hora. Go foi de O 2016, Thiago eu também acho. joga, o Thiago também joga, só que ele tá em silêncio, né? Daqui a pouco a professora vai estar jogando Free Fire. Não, Free Fire não, eu sou... Na época, Isso, prof, isso. Free Fire não, Free A Fire Pro não. pode jogar Among também, né? É, Among, Eu jogo Among Us. eu também. esse Among eu tô tentando descobrir o que que é, que eu só tô vendo o pessoal falando desse Among aí. Among Us É o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Antes da live eu tava Pokémon Go é jogando melhor. aí. Pokémon Go é mais legal. Mas não. Não, eu prefiro Among. Certo, galera. Eu tenho Berserker, Among Us evoluí o mil meu Nial vezes. de Galar. Eu tenho também o Galar, eu tenho. E eu achei interessante que foi o único Galar que foi lançado. Então, Só os raízes aqui que vai ter Pokémon Fire Red. eu sei, eu já joguei, já zerei. Galera, olha só. Lendário pra caralho. Eu tenho um compromisso agora. Vocês, às 5 horas, vocês vão ter. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a professora? Senão Não. eu vou encerrar a Não. aula e a gente troca Não, os Não, não pontos temos lá mais pelo nenhuma. grupo. Certo, então? Ok. Um Heracross. abração. Até. Falhou. Tchau, Falhou, tchau. 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 Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Nossa, ah, já acabou.